Novamente aqui com o professor Wagner pós-jogo. A vitória de hoje não foi nem uma mão não, né? Foi quase duas mãos cheias aqui na partida, segundo jogo, você que nos acompanha aqui no Januarense, que a equipe do União Pedrense venceu bem por 900-1. Mas meu papo agora aqui com o professor Wagner não é exatamente sobre a grande vitória que ele teve aqui. Nós vamos falar sobre isso nos nossos programas. Eu, essa semana, para falar mais precisamente hoje, pela manhã eu fiz um contato em Pedras e Maria. Nosso contato lá com o Independente sempre foi com o Leonardo Passos, aqui discutivo, jogador, atleta, dirigente, né, contribuiu diretamente para o Independente ser uma equipe conhecida regionalmente, conseguiu esses títulos todos aqui com o trabalho dele. Por isso meu contato sempre foi ele. Ô, Passos aí e tal, como é que eu faço? Informações sobre o Independente, quem é que pode dar as informações, moço? Aí ele me respondeu, ô Helder, desde a final do ano passado do regional eu afastei, estou mais dando apoio, né, uma palestra, uma coisa assim, eu dou o suporte e o apoio. Mas agora, me parece que é o Daniel, que é o presidente lá agora, o Rafael, desculpe, Rafael, desculpa aí, viu, Rafael, que assumiu. E você vai ter informação com ele, então com o professor Wagner. Por isso que eu falei, eu estive aqui com você a semana passada, querendo falar a notícia da equipe do Independente, e aí, né, eu deixei escapulir o furo aqui, as informações. Já conversei com o Savicevic, que é o técnico da seleção de Januária, conversei também com o Correia, que é o treinador, professor Correia lá, treinador do time de Bonito, de Minas, seleção de Bonito de Minas, ele que também foi atleta da seleção januarense em duas competições atrás, e agora sim, pegando então o professor Wagner, Leal, Wagner, para a gente falar um pouquinho do Indepa. Primeiro fala do grupo, primeiro dos jogadores, como é que estão os treinamentos, como é que estão os treinamentos, a preparação, porque eu até falava com Passos, né, que normalmente, naquele regulamento antigo, naquela forma de disputa antiga, 23 anos, a gente sempre, 23, desculpe, que era aberto, né, o Independente sempre, de qualquer abertura, começo de campeonato, fala aí as 5 principais equipes que podem beliscar o caneco, o Indepa estava lá, né? Agora, é claro, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de pé no chão, porque mudou a forma, né, o limite de idade, e aí, naturalmente, as equipes vão sentir um pouco disso. Então, esse reentrê aqui de grande porte foi para dizer de que perdemos o furo, mas vamos ter agora as informações aqui com o professor Wagner, já agradecendo de antemão pela paciência de ter ouvido essa palestra e aguardar a gente aqui para esse bate-papo. E aí, cara, como é que está o Indepa? Ô, Helder, boa noite. Rapaz, eu tive a oportunidade, a honra, né, de assumir o Independente mais uma vez, ano passado, né, para trabalhar. Trabalhamos no último jogo do mata-mata, né, contra Jaíba, a gente empatou, o jogo foi nos pênaltis, infelizmente a gente perdeu nos pênaltis. E logo em seguida teve o Intermunicipal lá em Maria da Cruz e a gente conseguiu sagrar campeão, né. A gente tem um time que é o time que jogou ano passado e a gente reforça ele com o João Vitor, né, que estava no Dona Azul e foi para jogar com a gente. E o Euler, que estava lesionado e retorna, né, então a gente mantém uma base do ano passado. E é um time de um investimento menor, né? Não está com o glamour todo, mas com os atletas que sempre vieram e o Independente sempre montou uma equipe muito forte pelo investimento também que era feito. Hoje diminuiu um pouco e a gente manteve uma base do ano passado, com alguns atletas lá de Vazerlândia, né? Ibiracatu, que é o Maciel, o Thales e o Alessio, né? Essas 3 peças estão com a gente. E daqui de Januária o Robson, né? E o Juninho Faísca e o Euler. Essas peças são as de fora. E a gente tem uma base da cidade, né? Que eu tenho o privilégio de ter jogadores que há 10 anos atrás iniciaram comigo e estão hoje no Independente. Então a gente está esperançoso quanto ao grupo, né? Por ter um grupo na mão, um grupo simples. É um privilégio poder trabalhar com esses jogadores mais velhos, no caso do Faísca, que é ex-jogador profissional, o Euler. O Thales, os meninos, o pessoal de uma humildade que faz o grupo, agrega no grupo tanto assim, e a gente, isso faz ficar mais forte, né? Um sentimento de família dentro do grupo. Então a gente tem essa esperança e estamos pedindo a Deus para honrar mais uma vez o nosso trabalho. A gente vem trabalhando durante a semana, né? Condicionando os atletas, né? Trabalhamos ontem lá em Pedras de Maria da Cruz e esperançosos mesmo que esse novo ciclo, né,
se reinicie com muitas vitórias, muitas bênçãos de Deus sobre nós. E mais uma vez, agradecer a oportunidade que o Independente está dando para a gente poder mostrar nosso trabalho mais uma vez. Praticamente parte dessa segunda pergunta que eu tinha, você já adiantou, que era exatamente mantendo a espinha dorsal do time, Leguinha na zaga ali, o Lula, cabeça de área, né, também que teve participação ali importante. Depois à frente dele tem, né, o Juninho, que é outro meio atacante, né, e você também, e eu não tinha na cabeça dois jogadores importantes, o Maciel, que joga aberto pela direita, canhoto, aquela diagonal, né? É bom jogador de finalização, e o Alessio, que na Copa atrasada foi o grande destaque da competição. A gente falava, o Alessio é um jogador quase que completo, falta burilar só a finalização, um pouquinho da finalização, porque o resto ele já fazia tudo. E é um jogador que agregava. Eu sei que o ano passado um familiar dele, parece que o pai atuava lá em Vazelândia, na área política, na secretaria, ele não pôde envergar a camisa do Independente, e agora ele está de volta junto com o Maciel, eles tinham que reforçar o time na cidade deles. E com certeza são dois reforços de qualidade, principalmente o Alessio. Ele está ainda mortal como estava, né, nos últimos contatos que você teve com ele, burilou um pouquinho mais da finalização, porque se burilou, o bicho vai pegar, né? Então, eu tive o privilégio de trabalhar com o Alessio 2 vezes, né? Um ano no Dona Azul, que a gente foi campeão lá intermunicipal, e no outro ano, na outra vez, com o Independente. Taticamente ele ajuda muito a gente. É um atleta de muito vigor físico, né? Muita força, velocidade, e ele consegue atacar e defender ao mesmo tempo, e a gente consegue fazer um esquema onde ele contribui muito. Essa questão da finalização a gente vai trabalhar e vai acertar, e ele vai começar também contribuir com os gols, que a gente está esperançoso para que tudo dê certo com ele e com os outros atletas. O grupo que o Indepa participa, ele também tem aqui a seleção de Januária, a seleção de Bonito de Minas e a seleção de Cônego Marinho. Qual a sua avaliação prévia sobre essa chave? Penso eu que é um grupo muito difícil, né, da região, e os times investiram bastante, né, reforçaram. O Bonito de Minas está um time muito bom. O Cônego vem de um campeonato regional do ano passado muito bom também, né? Ele tem deixado sua marca e tem chegado. Januária renovou, né? O Samuelson vem fazendo um grande trabalho aí com os atletas e de uma renovação, e a gente fica esperançoso que isso aconteça mesmo, para que possa ter grandes jogos aqui no nosso estádio aqui de Januária, né? Margem da Cruz, Cônego Marinho e Bonito de Minas. Eu penso que vão ser grandes jogos, um grupo difícil de classificar, e que a gente não pode vacilar, né? Tem que entrar certinho para poder pontuar e lá na frente a gente poder passar de fase e poder seguir. Mas na análise, eu acho um grupo difícil, muito difícil de se jogar. Em termos de apoio lá para o Independente, quem é que está ajudando? O Indepa sempre teve uma bandeira, sempre teve uma bandeira lá de Pedras de Maria, tinha apoio também do poder público, de iniciativa privada. E esse ano, como é que está? Essas informações é mais na diretoria, ou você tem essa informação, Wagner? Não tem todas essas informações, né? Eu acho que algumas empresas ajudaram, né? Estão ajudando. O poder público está aproximando, mas certamente de qual apoio tem, eu ainda não consigo te passar essa informação. Mas sei que não está sozinho, né? Sei que diminuiu o investimento, até valorizo essa segurada, porque você consegue valorizar os atletas também do município, que tem muito. E agora é trabalhar para que isso aconteça, e eu acredito que o melhor vai acontecer e Deus tem o melhor para nós. Essa limitação para Sub-23, você achou positivo pela direção da Copa? Eu acredito, sim, bastante, porque oportuniza, né, os garotos mais novos, e como o campeonato tem tomado uma proporção maior, está ficando grande, observadores de clubes estão vindo olhar os garotos, né? E uma idade mais nova contribui, que 23 ainda dá para jogar profissional, então eu acho que ajudou muito, e para nós que temos um trabalho de base, mais interessante ainda, porque a gente vai dar sequência com os garotos, né? Chega ali no Sub-20, já não tem quase nada, eles não conseguem jogar no amador adulto, e aí tendo 23 a possibilidade deles atuarem é bem maior, e motivar esses garotos a seguir aí jogando, né?
Ô, professor Wagner, mais uma vez agradeço a atenção com a gente, né, por mais essa entrevista aqui longa, né, e que expectativa, que mensagem você tem para as equipes que vão participar e sua expectativa, na verdade, no final dessa competição como um todo, finalizando como um todo, não apenas o desempenho específico do Independente. Uma coisa que a gente quer pedir muito, né, que haja mais empatia nos jogos, né, que não sejam jogos pegados, aguerridos, mas que atletas, torcedores, eles possam vir prestigiar o jogo e dar o espetáculo, os atletas dar os espetáculos e o torcedor vivenciar o espetáculo, porque a gente tem visto tanta coisa no futebol amador, tanta confusão, tanta briga, agressão desnecessária, né? E que o Independente hoje e todos os clubes possam vir, de fato, fazer a torcida feliz, que é fazer grandes jogos, e estamos preparando, né, para que isso aconteça. Ok, Wagner, obrigado pela atenção com a gente mais uma vez. Boa sorte, boa competição, né, cara? Que a gente encontre aqui no Monumental, encontre lá no Estádio Municipal e tenhamos grandes jogos. Ademados aqui do Monumental para o Monte Castelo Esporte. Valeu, cara!